Olá, pessoal do nono ano, tudo beleza? Bom, olha só, nós já estudamos aí o Teorema de Tales. Estudamos aí o Teorema de Tales durante essas videoaulas e nós já sabemos pelo menos o básico do Teorema de Tales e isso já é muito importante pra gente, tá beleza? Mas nós vamos evoluir, nós vamos partir para frente, nós vamos seguir em frente, nós vamos crescer e se aprofundar mais nos conhecimentos matemáticos. Para isso, a partir de agora, vamos iniciar uma nova série de estudos sobre um novo ramo da matemática, que é a análise combinatória. Este assunto, este ramo da matemática, vocês vão aprender ele com mais profundidade, com mais expansão no ensino médio, tá beleza? Mas no nono ano, nós já podemos aí adiantar para vocês uma parte básica da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, tá beleza? Como o nome já diz, basicamente nós vamos aprender a contar. Mas professor, contar, isso eu aprendi, eu era criancinha ainda, ó. Mas só que não é simplesmente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quantos dedos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, não é assim, tá? Não é contagem simples desse tipo. Por exemplo, você sabe me responder quantos vídeos cabem no YouTube? Você sabe, por exemplo, me responder quantas placas de carros nós podemos formar aí com esse sistema que nós temos de 3 letras e 4 números? Ou agora aqui são 4 letras e 3 números? Você sabe me responder isso aí? Você sabe me responder, por exemplo, de quantas maneiras podemos organizar uma fila com 6 pessoas? São questões que exigem uma forma mais trabalhosa de contar. E o princípio fundamental da contagem nos dá uma facilidade, apesar de toda a matemática facilita a nossa vida. A gente é quem costuma complicar as coisas, mas a matemática facilita a nossa vida. Então o princípio fundamental da contagem, ele nos dá facilidades para a gente conseguir contar coisas que são difíceis de contar, dizendo 1, 2, 3, 4, 5, formando os arranjos, as combinações e contando uma a uma. É muito difícil. E o princípio fundamental da contagem, ele nos dá essa facilidade de contar coisas que é difícil da gente contar à mão, contar fazendo todos os arranjos e contando uma a uma. Por exemplo, você sabe me dizer também quantos números de telefones nós podemos formar usando o prefixo 3671 e os outros 4 números. Como é que eu poderia... Quantos números eu formaria aí? Quantas combinações de números eu teria com esses outros 4 dígitos? Isso aí é o princípio fundamental da contagem que nos dá essa solução, tá beleza? Então, o princípio fundamental da contagem, a gente vai debater aí diversas situações. A gente basicamente vai usar mais o raciocínio lógico, tá legal? Cálculos não são muitos, não são cálculos grandes, difíceis, enormes, não, de jeito nenhum. A gente vai usar muito a lógica, são questões contextualizadas que a gente vai ter que ler bem, interpretá-las e a gente aí consegue resolver uma situação de contagem, uma questão de contagem com muita facilidade, sem usar muitos cálculos, tá beleza? Sem ter muito trabalho. Então, nada melhor do que uma questão para a gente ter mais propriedade naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente vai aprender. Então, se liga aí nessa questão muito maneira. Então, vamos lá. Situação aí muito legal. Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Até aí tudo bem, né? Então, vamos continuar. Sabe-se que ele possui 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distintas Arnaldo poderá vestir-se? Então, pessoal, aí um problema de contagem. A gente vai contar de quantas maneiras distintas Arnaldo ele pode se vestir. Se ele tem 5 camisetas disponíveis para ele, 6 bermudas e 3 chinelos. Então, será que é 18? Será que é 30? Será que é 90 maneiras de se vestir Arnaldo tem? Então, vamos aí ver a solução. Se liga aí. Ora, pessoal, vejam só agora. A situação é a seguinte: 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos.
e ele quer saber de quantas maneiras ele pode se vestir, ele pode se arrumar, tendo disponível aí essas quantidades de cada peça de roupa. Olha só, nós temos aí uma boa quantidade de cada uma. Se a gente fosse mostrar aqui para vocês como uma espécie de árvorezinha aí, a gente iria engarranchar muita coisa, porque nós teríamos 5 camisetas, 6 bermudas para colocar todas aqui e sair ligando as combinações uma com a outra até conseguir todas elas. Mas só que a gente, de uma maneira genérica, a gente vai generalizar aqui um exemplo, e a partir desse exemplo aqui a gente vai aplicar nesse aqui também, tá beleza? Vamos supor que ele tivesse menos coisas, se ele tivesse apenas 2 camisetas e 3 bermudas, por exemplo, e não tivesse nenhum chinelo, como era que iria ser? Se ele tivesse 2 camisetas, X e X, e 3 bermudas, Y, Y, Y. Vamos ligar o seguinte, vamos supor que ele quisesse saber de quantas maneiras ele poderia se vestir, tendo 2 camisetas e 3 bermudas. Poderia se vestir como? Ele poderia pegar essa camiseta com essa bermuda, seria uma. Poderia pegar essa camiseta com essa outra bermuda, seria 2. E essa camiseta com essa outra bermuda, seria 3. É ou não é? Mas vamos agora supor que ele não escolha essa camiseta, mas escolha essa. Seria essa camiseta aqui com essa bermuda, mais outra. Essa com essa bermuda, mais outra. Essa com essa bermuda, mais outra. E repare que não tem mais nenhuma outra combinação possível entre essas camisetas e essas bermudas para se escolher. Então, contando aqui, ele poderia se vestir 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras. Só que essas 6 maneiras, percebam que, por coincidência dos cálculos matemáticos, é a mesma coisa que 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. É isso aí. Mas só que isso não é mera coincidência. Isso faz todo sentido. Isso é lógico. Se eu tenho 2 camisetas e 3 bermudas, é 2 vezes 3, que é 6. Então, o princípio fundamental da contagem, ele analisa isso aí. Se eu tenho que tomar, por exemplo, 5 decisões seguidas, e essas decisões não dependem uma da outra, e eu tiver 2 maneiras de escolher, por exemplo aqui, se eu tiver que tomar 5 decisões seguidas, e essas 5 decisões independem uma da outra, então eu posso ter, sei lá, 2 maneiras de tomar essa decisão, 3 de tomar essa, 4 de tomar essa, 2 de tomar essa e 1 de tomar essa aqui. Então, se eu tiver que tomar essas 5 decisões, e para cada uma decisão eu tenho, por exemplo, 2 maneiras, 3 maneiras, 4 maneiras, 5 maneiras, 2 maneiras, 2, 3, 4, 2 maneiras e 1 maneira de tomar essa decisão, é só fazer o quê? Multiplicar 2 vezes 3, vezes 4, vezes 2, vezes 1. Da mesma maneira aqui que eu tinha que tomar 2 decisões, eu tinha que escolher a camiseta e a bermuda. São 2 decisões. E eu tinha 2 camisetas, 2 maneiras de tomar uma decisão, e 3 maneiras de tomar a decisão das bermudas. No caso, 2 vezes 3, 6. Da mesma maneira, Arnaldo ele tem 3 decisões para tomar. Ele tem que tomar a decisão da camiseta, a decisão também das bermudas, bermuda, e dos chinelos, chinelo. Aliás, chinelo. Beleza. Então, de quantas maneiras ele pode tomar a decisão das camisetas? De 5 maneiras. A decisão das bermudas, de 6 maneiras. A decisão dos chinelos, 3 maneiras. Então, multiplicando aqui, 5 vezes 6, 30. E 30 vezes 6, 90. É isso aí. Então, letra C. Resolvida aí a questão de Arnaldo. O Arnaldo tem 90 maneiras distintas de tomar, de se arrumar para ir para a praia, tendo 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. Eu aposto que você não imaginava que era tanto assim. Mas isso é um bom exemplo para começo de conversa. Então, valeu pessoal, deixa o joinha aí.